Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Semana com o Em Cartaz em dose tripla aqui no YouTube. Temos o nosso programa regular da semana, com a estreia de Moana 2. Vamos ter um programa sobre filmes de Natal, uma primeira parte de uma série aí de especiais sobre filmes de Natal. E temos aqui uma espécie de TBT na sexta-feira. É um TBF, vai. Com a Julia Fort, a atriz que faz a Adriane Galisteu na minissérie Cena, lançada nesta sexta-feira, 29 de novembro, na Netflix. Nós fizemos uma entrevista, eu e a Mayuli fizemos uma entrevista com ela em junho, falando sobre a série, mas ainda estava meio longe, né? Sobre a minissérie, mas ainda estava meio longe. Ela falou sobre a participação dela interpretando a Adriane Galisteu, né? Um personagem importante na história do Cena, e já tá tendo a polêmica que o personagem foi muito reduzido na série. Estão falando que por causa de pressões da família do Cena, que não é muito chegada na Adriane Galisteu. Enfim, agora finalmente temos a oportunidade de ver a atuação da Julia Fort, moradora de Indaiatuba, na minissérie Cena. Então, nós reeditamos aquela entrevista que está disponível na íntegra no YouTube e você vai ver os principais trechos, os trechos em que ela fala sobre a participação dela na minissérie Cena. Então, fique comigo, com a Julia Fort, com a Mayuli Canali, nesse papo que foi muito legal. Julia. Tudo bem, pessoal que está assistindo. Exatamente, é uma coisa que a gente já está com esse histórico aí de testes há muito tempo, mas agora a gente está conseguindo falar um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Já tinha sido feito antes, mas eu falei, agora eu não posso falar muita coisa. Bom, agora sim, apresentada como Adriane Galisteu e vai ser sucesso, vai ser muito legal. Ah, que legal. Não, com certeza absoluta vai ser sucesso. E como esse projeto chegou até você? Na verdade, eu conheci a diretora, uma das diretoras, né, a Júlia Rezende. Inclusive, ela foi a diretora de um filme que eu participei. Depois da Louca Sou Eu. E aí, tinham testes mesmo. Eu ainda estava viajando, os testes... Depois da pandemia, tudo se mudou, né? Antigamente, era todos presenciais, com os diretores e tudo mais. Depois da pandemia, eles começaram a aceitar esse self-tape, conhecido como você grava você sozinho em casa. E eu tinha uma viagem, falei, meu Deus, e agora? E se tiver um presencial depois e tudo mais? Mas realmente eu fiz a distância, fiz o primeiro teste à distância, segundo teste à distância, terceiro teste à distância, até o encontro pessoalmente, assim. Foi realmente etapa por etapa, step by step, não teve facilitações nenhuma. Apesar de eu conhecer a diretora e ela já conhecer meu trabalho, eu acho que eles prezaram muito também pela semelhança, por alguns trejeitos. Eu não diria nem semelhança, porque a Adriane é muito mais magra, muito mais alta, era mais nova do que eu represento, mas eles pegaram algumas sutilezas que acho que a gente dava leitura em comum. Então, eu acho que isso foi um critério bem importante também. Eu sempre penso que é muita sorte, né? Num caso como o seu, assim, né? Que você é parecida fisicamente e tem talento, né? Porque, assim, muitas vezes você pode achar alguém que nossa, essa pessoa é igualzinha, mas, nossa, não sabe atuar. Ou então, putz, é uma baita atriz, mas, nossa, não é parecida, né? É que tem uma coisa que o público cobra muito isso das produções, né? A produção em si, eles estão mais preocupados com a interpretação e com quem está fazendo, histórico, o que pode proporcionar, de liberdade do diretor também ir dirigindo. Mas o público sempre procura uma pessoa parecida, gosta desse lugar, da pessoa ser parecida. Então, é um trabalho que os produtores de elenco têm que é bem complicado. Tem outras séries rolando e eu vejo assim a procura por uma sósia já. Então chegou num quesito onde eles preferem encontrar uma pessoa muito parecida e preparar elas na parte de atuação do que procurar uma atriz que atue muito bem e invista mais em caracterização. Porque essa cobrança do público em ser parecido é sempre muito grande. Por enquanto, assim, todas as coisas que eu vi, tanto do Gabriel Leone como o Ayrton Senna, como do elenco coadjuvante, o elenco que compõe ali o elenco principal, mas não o protagonista, tem sido muito positivo. A Xuxa tá incrível, como a Pamela Tomé. A Adriane Galisteu também teve vários já feedbacks positivos. Então, é um assertivo e a galera tá... Eu sinto que com essa série a galera tá mais esperando sobre a história do que realmente se é mais alta, se é mais baixa, se é mais magra, enfim. É o primeiro personagem real que você interpreta? Sim. Uma pessoa que existiu? Sim. Como que é isso? Assim, você não chegou a ter contato com ela, pelo menos antes das filmagens, não, né? Na verdade, a Netflix, ela sempre pede. Não é uma coisa exclusivamente para o Ayrton Senna ou exclusivamente da Adriane Galisteu, não tem nada a ver com isso.
Mas eles pedem esse sigilo de contrato mais porque a produção está acontecendo. A série começou a rodar muito antes das mídias ficarem sabendo. Então, é nesse lugar que se preserva. Mas é porque surgiu coisa sobre... mas não deixaram falar com a Adriana Galisteu. Não é isso. É simplesmente pra gente seguir um roteiro como se não fosse uma personagem viva. A gente seguiu uma história, um roteiro e a interpretação com preparadores. Tem uma preparação, óbvio. Tem estudo, mas tem muita informação também na internet. Às vezes... eu acho que são opções, assim, da produção em si. Mas a Netflix em si pede pra gente não falar sobre a produção enquanto está sendo gravado, seja ela qual for. Com atores vivos, com pessoas reais, baseado em histórias importantes, enfim. Eu fiz um filme na Netflix também, do Vizinhos, e eu também não podia falar, não podia mostrar nada, nem a roupa que você tá vestindo, nenhum detalhe de figurino, nada. Então, é uma regra... Criou-se uma história por trás disso, mas não existe, assim. Esse contato não existiu por simples fato de contrato. Esse contato não existiu por contrato, só isso. Desculpa, mas só para não perder esse gancho. Se dependesse só de você, você gostaria de ter tido... Porque, assim, eu já vi depoimentos de atores, assim, que... eu gostaria de conversar porque me ajudaria e tal. Outros falaram, não, eu não gostaria de conversar para não me contaminar, para eu ter... o personagem comigo. Não. Eu acho que... Primeiro que a história fala sobre a vida do Ayrton Senna, né? Então, a gente tá falando de 35 anos em 6 episódios. Então, não tem aquela história profunda dos personagens ali compondo. O centro das atenções ali, o centro da história é o Ayrton Senna. Então, a história vai contar muito mais sobre ele e quem estava ao redor dele. Mas lembrando que é isso, é quem estava ao redor dele. Eu acho que eu já quis o contato antes de poder, na verdade. Porque quando eu fiz o teste, quando eu ia fazer o teste, eu mandei uma mensagem pra ela no direct, falando, vou fazer um teste pra ser você, tomara que dê certo. Na época eu nem sabia se era série, se era filme, a gente não tinha essas informações até assinar o NDA. Mas eu já tinha mandado uma mensagem, ela não conseguiu ver, porque até então a gente não se seguia, não tinha esse contato. Mas depois que o nome foi divulgado, ela, a equipe dela veio falar comigo, todo mundo. A gente tem um contato nas redes sociais hoje. Que legal. E em breve eu acho que a gente se encontra, né? Porque o mercado é o mesmo, o meio é o mesmo. Ela também é de São Paulo, apesar de trabalhar muito no Rio de Janeiro. Eu acho que é inevitável e isso vai acontecer. Acho que ambas as partes estão querendo isso. Então, é muito legal. Eu ia perguntar isso que você falou dos trejeitos. Como você não teve esse contato com ela, como que você conseguiu, assim, pegar isso? Então, eu acho que a gente vê muita coisa, né? É uma pessoa que eu acompanhava o trabalho já antes de fazê-la e foi realmente um privilégio. Mas foi como eu disse, às vezes... Eu acredito muito que o que eles buscavam não era uma sósia, era uma pessoa que já tinha alguns traços e que daria essa sutileza para a Adriana Galisteu, essa meninice que ela tinha. Então, modéstia à parte, eu acho que eu trazia isso da minha essência mesmo. Quanto mais parecido com a própria atriz, né? Eles cada vez mais buscam personagens da vida real para depois irem moldando de acordo com o que precisa para a série. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu já trazia isso comigo, algumas coisas que lembravam, não só fisicamente, porque a caracterização ficou incrível. Agora eu não estou com os cabelões, mas eu estava com o cabelo bem amarelo anos 90, comprido e com roupas parecidas e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, não necessariamente a gente... Porque hoje em dia ela também já é mais velha, já se tornou uma outra mulher, uma outra persona também. Então, não que mudou a persona, mas a idade também, as experiências vão mudando o seu jeito, assim. Antes ela ainda era muito mais tímida e tinha esse lugar de estar acompanhado com ele, sempre sendo vista. Era novidade, não existia essas coisas, né? Rede social, eles eram o alvo da mídia. Então, eu acho que aos poucos você vai trazendo esses detalhes. É um estudo, né? Que é um estudo, faz parte do trabalho. Mas eles também sempre me deixaram muito livre para fazer do meu jeito. Lógico, tem as direções, tem todo um roteiro, a gente vai seguindo o que está escrito ali, mas sempre trazendo um pouquinho da essência que a gente acredita também, ó. E ela era uma menina mesmo, né? Quando ele morreu 13 dias depois do aniversário de 21 anos dela. Exato. E até ela falava que ela levava ele no McDonald's, assim, né? Coisas que ele não fazia, assim, né? Ela dava esse frescor para ele, né? Essa jovialidade, assim, né? Que ele era mais sisudo, assim. Falam que até na intimidade ele era mais brincalhão e tal, mas a imagem pública que se tinha dele era de um cara muito sério, assim, né? E eu acho isso muito lindo para um relacionamento, né? Porque as pessoas cobravam muito esse negócio da diferença de idade, ou
quem era Adriana Galisteu até antes. Eu acho que era isso que ele precisava, sabe? Ele não precisava de alguém que todo mundo gostasse. Ele precisava de alguém que ele gostasse. E que fosse parceiro e que trouxesse essa sutileza, essa vitalidade em outros lugares, assim. Então, eu acredito muito nessa relação. Cada vez que eu lia sobre histórias, eu li o livro da Adriana Galisteu, eu li os depoimentos... me trazia realmente esse lugar de história de amor bonita e simples e no leve, porque eu acho que é o que a gente leva mesmo. Então, eu acredito muito que foi uma história muito bonita e que é muito legal como ela ainda traz isso na vida dela, mesmo depois de 30 anos. Ela conseguiu sair, digamos assim, dessa sombra, né? Não é uma coisa que você fala assim, a Adriana Galisteu, a namorada do Senna. Não, ela construiu uma carreira como apresentadora, como atriz. Assim, ela se descolou disso, mas tem nessa... era ela que estava ali, né? Tem até toda a coisa com a Xuxa, né? A Adriana Galisteu foi muito, assim, maltratada no velório, né? Diz que ela ficou lá no fundo, né? E a Xuxa ficou como uma... bom, enfim, melhor nem entrar por esse caminho aí, né? E aí, como assim... você contracena mais com o Gabriel Leone mesmo? Como sim, foi essa... Sim, a relação maior é com o Ayrton Senna. Eu pude acompanhar algumas ceninhas, eu vi outras cenas acontecerem ali nos bastidores, mas as cenas mesmo é o Ayrton Senna. É o Ayrton Senna. E como foi, assim, esse trabalho com o Gabriel Leone? Ele já tinha feito Ferrari ou ainda não? As gravações, eu acho que foi quase simultâneo. Eu não tenho essa informação de o que foi primeiro, mas Ferrari lançou antes e foi uma coincidência ele fazer 2 pilotos, né? Então, isso que eu ia falar. Alfonso de Portago ele faz no Ferrari. Maravilhoso, inclusive. E aí ele fala, né? Porque o Afonso também ele também falece. Aí ele falou, meu Deus, 2 pilotos que têm mortes tristes, trágicas, exato. E ele também faz outra série chamada Dom, né? Que também tem um fim trágico. Ele disse pra mim uma vez que a mãe dele falou, pelo amor de Deus, faz personagem que não morre no final, que eu não aguento mais ver. É muito louco, né? Como a carreira te leva pra lugares tão ambíguos e ao mesmo tempo tão similares, assim, enfim. Desculpa a pergunta. Não, isso aí, mas como foi, assim, contracenar com ele? Não, foi né? muito legal. Ele é um cara muito experiente. Muito parceiro de cena, foi super gente boa com todo o elenco. A produção em si estava muito afim de fazer essa série acontecer. Então era legal você ver todo mundo muito empolgado, todo mundo muito feliz por esse trabalho. Eles foram gravados em alguns países. Tiveram cenas na Europa, tiveram cenas aqui na Uruguai, se não me engano. Eu fiquei na parte do Brasil. Então, até por isso que as minhas cenas foram gravadas depois. Mas a gravação aconteceu o ano todo, né? Então, é muito trabalho para ser feito. E vai ter muito efeito especial. Tem réplicas do carro de Fórmula 1. Então, tá muito bonito. Tá muito bonito. E aí, demora mesmo, porque tem os efeitos especiais, muita dublagem, muita legenda, muitas correções. O pessoal fica ansioso pelo lançamento, mas é um trabalho que a Netflix realmente acredita, o mundo acredita, o Brasil acredita. Então, ele vai ser minuciosamente feito para estar perfeito quando lançar. E é para o mundo todo, né? E eu ia comentar sobre isso, assim, a diferença que você já fez filme, série para Netflix, mas também já participou de programas televisivos. O que você sente hoje nesse decorrer, né? Mudando de assunto um pouquinho do Senna mesmo, mas que a gente sabe que a Netflix, do jeito que você está falando, tem uma produção gigantesca. Sim. E alcança mais pessoas, querendo ou não. Se você fizesse só um filme que fosse no cinema só brasileiro, dificilmente ele ia ser visto por... Como que é você ter... você sentir que você realmente vai atingir outros públicos? Só para completar a pergunta, porque o Vizinhos, ele é Netflix também? É Netflix também. Mas ele tem a distribuição internacional? Tem distribuição internacional. Também. É isso que eu ia falar. O Leandro Hassum, ele tem um público mundial muito forte. Todos os filmes do Leandro acabam entrando no top 1 Brasil e acabam entrando no top 10 de vários outros países. E não que eu não tivesse essa dimensão do trabalho dele, eu já sabia que ele era muito querido pelo público e o trabalho dele sempre é muito bem feito. Eu gosto muito do trabalho do Leandro. Mas eu não sabia a proporção, quanto tempo ficava, porque, querendo ou não, os streamings traz uma... são muitas produções boas acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil você ficar no topo por tanto tempo. O Vizinhos conseguiu ficar 30 dias no topo no Brasil. Caramba. Em outros países também no top 10 por mais de um mês. Então foi muito legal, assim.
E trabalho sendo reconhecido, e pessoas na rede social acompanhando e mandando mensagem que tinha assistido. Já teve esse contato com uma história não verídica de alguém que não foi o ídolo nacional do Brasil. Não tô diminuindo o filme de Vizinhos de maneira alguma, porque é incrível. Mas eu ainda acho que o impacto do Ayrton Senna traz isso ainda maior, assim. Sem dúvida. Então, pro Brasil, eu acho que mais pessoas assistiriam. Também entraria no top, com certeza, vai entrar no top até em outros países. Mas é isso, eu senti esse gostinho no Vizinhos, porque já foi muito legal, sabe? E a expectativa tá alta, assim. A gente tava até falando, eu e o pessoal que trabalha comigo, sobre expectativas, né? E é difícil a gente controlar a expectativa de que vai ser muito bom e que isso vai ser muito bom, tanto para os atores em si, mas como produção, como performance final. E o quanto você segura isso de também não criar expectativa, ou você vive essa expectativa, a gente estava falando sobre isso. E eu tô me permitindo, acho que pela primeira vez na vida, criar essa expectativa, assim, sabe? Do tipo, eu sei que vai ser incrível, para não falar um palavrão aqui na mesa, eu sei que vai ser incrível e que todo mundo ali vai colher muitos frutos, não só pelo trabalho, pela atuação, mas porque vai dar orgulho de assistir aquilo que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que não importa o quão você participa, o tamanho do personagem, nem se não fosse a Adriana Galisteu, tem pessoas ali que participam como uma jornalista, com o rapaz que corria com Ayrton Senna, que foram participações menores, mas assim, de você estar dentro de uma produção dessa, já é de um orgulho tão grande, que eu imagino, assim, que vai ser muito legal. Então, eu estou criando expectativa pela primeira vez na minha vida de que vai ter um resultado incrível, assim. Pra falar em criar expectativa, a Netflix, ela costuma publicar, digamos, né, as séries já inteiras, assim, né, todos os episódios, né? Outros streamings vão lançando aos poucos e tal, né? Mais ou menos, porque o último que eu tô assistindo, Bridgerton, eles dividiram. Ah, Hoje dividiram. lança. Hoje é 13? Foi ontem. Eu tava ansiosa também. Eu mas- preciso assistir falar nisso. Eu tô tava na metade. E Bridgerton, mudando de assunto só um pouquinho. Claro. Poxa, que sériezinha do caramba, né? Porque eu falei, eles não vão me pegar agora. Não, nessa aqui eu não vou cair. Prometeu nada. Mas Porque assim, o primeiro entregou. foi um golpe, né? Você fica apaixonado pelo casal protagonista. No segundo, você também cai ali, fala, droga, gostei de novo. No terceiro, eu falei, acho que eu não vou. Não, esse irmão aqui, eu não acho ele nada, vai passar Exatamente. direto. Tô Aí tá todo tranquila. mundo viciado agora. Tá todo mundo assim, meu Deus, a química, não sei o quê. Aí se apaixona, eu não sei o que Pra você ver, né, os atores, pra eles terem essa química, transformar o que eles eram antes nas outras temporadas pra isso agora. Exatamente, como é que pode? É uma direção muito bem feita, essas séries são incríveis, né? É uma direção, é uma cena, é o ângulo, a câmera tá num lugar que você tá quase dentro do beijo deles, assim. É muito legal. Como o cinema pode levar a gente pra tantos lugares, assim. É incrível. Se a gente for começar a falar disso... Não, é muito A gente incrível. precisa de um programa inteiro para falar só disso. Bem, Mas assim, o que eu ia falar da expectativa é que, às vezes, tem outras séries também que eles dividiram e tal, né? Mas normalmente eles publicam tudo ao mesmo tempo. E aí, se a história for contada de forma linear, o seu personagem ele entra mais pro final, né? Então, Sim. imagina a expectativa de uma semana, outra semana, outra semana. Normalmente acaba não sendo muito linear, né? Eles vão mesclando os períodos, assim, né? E, aliás, pra quando? Porque eu não achei essa informação em lugar nenhum. Eles estão fazendo esse suspense todo, tem toda uma logística de marketing também para divulgação. A divulgação é que é esse ano, mas o quanto eles puderem segurar vai ser sigilo. E eles estão soltando dicas, assim, sabe? Então, conforme lança um teaser, ou também, eu não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, eles fizeram réplicas das capas de como era o jornal anos antes. Não vi. Então, por exemplo, no dia 21 de abril de 1985, eles fizeram a capa, assim, do 21 de abril de 85, mostrando... Eu não sei exatamente que ano que era, mas assim, eu chutei uma data. Tá. Mas eles pegam a matéria que tava no jornal naquele dia e a capa era o Ayrton Senna, por exemplo, sabe? Então, tem a primeira vitória, quando ele muda de equipe... Tipo, eles fizeram a capa, mas já com a foto do Leone, assim, como Ayrton Senna. É uma capa especial, é muito legal. Eu acho que a Netflix tá investindo... Acho não, tenho certeza. Tá investindo muito no marketing dessa série também e de coisas, assim, muito legais. Que minuciosamente foi feita pra gente ir cada vez mais pegando esse gostinho de quero mais. E aí vai descobrindo as datas. Eu acho que logo solta, assim, a data oficial. Nem a gente tem essa informação. A gente sabe...
Mais ou menos, mas a data oficial mesmo não saiu realmente. Uhum. E você, desculpe a brutal indelicadeza de revelar a sua idade, 30, né? É isso? 30, faz 31 daqui 20 dias. Então. Você era um bebê, né? Quando o Senna Exato. morreu. A Mayuli não tinha nem nascido ainda, né? Eu tenho 27. Eu tava lá, né? Eu tinha 17 anos quando ele morreu. E, assim, é um negócio que hoje a gente não tem ninguém no Brasil que tenha a dimensão do que foi o Ayrton Senna, assim. É um negócio, aquela coisa do... onde você tava no 11 de setembro e tal, Todo mundo fala isso. Né? Todo mundo, quando fala comigo, sabe? E eu recebo muito depoimento nas redes sociais, tá? É muito legal como as pessoas admiram a Adriane Galisteu, em primeiro lugar. As pessoas vêm falar muita coisa boa. Uhum. Então, é bonito de receber tanta mensagem, tanto carinho, assim. Pelo que ela é já, por si só. Mas as pessoas também falam muito como estavam, onde estavam, o que sentiram quando o Ayrton Senna faleceu. Do dia do acidente mesmo, assim. Então... Eu acho que não tem um ídolo, não um ídolo maior. Não quero colocar em gavetas, né? Porque no futebol a gente teve vários atletas muito incríveis em lutas e outras coisas também. Mas é porque, como foi uma fatalidade que ninguém esperava, assim, foi pego todo mundo desprevenido, e era um grande campeão mundial, assim, eu tenho certeza que realmente foi uma coisa grandiosíssima, assim. E triste, né? Foi impactante, triste, E essa história precisa ser contada também por outros olhos, né? Porque a gente tem... Globoplay lançou um documentário, já tinha um documentário oficial que toda vez que assisto, mesmo não tendo esse contato direto, você sente a energia, você sente o peso desse cara no coração do brasileiro. Então, a gente vai ter um outro ponto de vista agora na Netflix com a interpretação dele, assim. Que as pessoas sejam generosas também, novamente, para não esperar um sósia, apesar de muito parecido, assim, de pensar realmente que aquela história está sendo contada, sabe? Porque é muito lindo, tudo muito bem feito, com muito carinho para julgar no primeiro segundo. Eu acho que não vai acontecer. Não vai. Mas, eles estão bem... É porque tá muito parecido, todo mundo tá muito parecido, todo mundo tá muito bonito. Mas é isso, assim, porque as pessoas criam uma expectativa também de roteiro do que vai aparecer, de quem vai aparecer, de como vai aparecer. Eu espero que as pessoas realmente estejam prontas para assistir e ver esse lugar que ninguém conhece, assim. Desde porque pequenininho. ainda é uma ficção, né? Tá apontado como ficção. Exato, então, as pessoas têm que entender que é baseado em fatos reais, tem coisa... Porque é isso, né? O Ayrton Senna não tá aqui para contar mais detalhes e tirar esclarecimentos. Então, é baseado em fatos reais... E seguindo o roteiro dentro... mas não apareceu fulano, ciclano. Se colocar todo mundo que interagia na vida do cara também, ia ser uma novela de 90 dias. Precisa ser reduzido. Tem algumas pessoas que não aparecem porque precisa ter esse roteiro limitado mesmo, assim. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas assistem as coisas esperando um documentário. Até documentários, eles têm vieses, né? Não é porque a coisa é um fato, você pode contar por um determinado ângulo, sobre outro ângulo. Agora, quando você tem atores envolvidos, quando você tem um roteirista, existe um espaço ali para uma ficção, né? Sim. Às vezes você vai mostrar ali um diálogo do Senna com alguém que não tinha ninguém presente ali, mas baseado na personalidade de um, na personalidade do outro, no que tem a história, você reconstrói aquele diálogo, né? As pessoas ficam, mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Pô. Então, isso eu não tô falando não é nem um spoiler de cena, a gente tá falando de ficção mesmo, baseada em uma vida que existiu. Não tem como você fazer um momento exatamente como foi com todas as pessoas envolvidas. Mas naquela hora passou uma senhora e espirrou atrás. Você não vai fazer a senhora espirrando atrás. Tem que ter esse... mas a recepcionista que chamou ela para entrar, o cara tropeçou e o segurança que abriu a porta. É muito difícil você replicar esses detalhes. Pelo simples fato de ser uma ficção mesmo. E tem que aparecer algumas pessoas que fazem o pilar da história acontecer, assim. Eu acredito nisso.